Oi gente, você já parou pra pensar quanto tempo demorou pra escrever aquele seu livro favorito? Aquele livro que você não tirou da cabeça e que marcou sua vida e mudou sua vida pra sempre? Pois é, o senso comum diz pra gente que escrever um livro é uma coisa muito difícil, muito demorada, que demanda horas e horas de trabalho, muito tempo de pesquisa, de concentração, de revisão, de idas e vindas, e quase em todos os casos é assim mesmo que acontece. Só que, em alguns raros casos na história da literatura, os livros são escritos de maneira muito rápida, assim, surpreendentemente, inacreditavelmente rápida, e o resultado não é uma porcaria. Muito pelo contrário, alguns dos grandes livros, das grandes obras clássicas que renderam inclusive a esses escritores prêmios Nobéis de literatura foram escritos em menos de um mês. No vídeo de hoje, 15 de dezembro de 2020, enquanto a gente aguarda ansiosamente a chegada da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil, eu vou elencar para vocês livros que foram escritos em muito menos tempo, mas muito menos tempo do que o tempo que tá levando para chegar essa bendita dessa vacina aqui nessa terra e devolver a nossa normalidade de volta. Mas ó, também não vamos, né, deixar de reconhecer as coisas, né? É claro que é uma coisa impressionante que, né, já tem a vacina, é uma coisa extraordinária. Tudo isso foi, desde que a doença foi descoberta até a aprovação da primeira vacina, passou o quê? Um ano? Isso é totalmente inédito na história da ciência, na humanidade. É claro que é uma coisa muito legal, mas acontece assim que nós, seres humanos, a gente é bom em fazer as coisas, a gente é bom em fazer vacina, a gente só não é bom em uma coisa chamada paciência. Ter paciência dá muito trabalho, exige muita paciência. E eu tô, assim, me arrancando os cabelos, que eu não vejo a hora que chega essa bendita dessa vacina aqui. E a única coisa que me traz sanidade mental, ultimamente, é a leitura dos meus livros. E aí eu tive essa ideia de fazer essa listinha aqui com livros que foram escritos, assim, muito rápidos, porque, sei lá, vai ver os autores estavam impacientes também, vai ver os editores estavam impacientes para receber, e em outros casos foram por outros motivos que a coisa saiu muito rápida. Por exemplo, Uma Canção de Natal, do Charles Dickens, que é um livro que a gente sempre acaba falando dele ou vendo alguma adaptação dele quando chega nessa época do ano, é com certeza o livro mais influente para que a gente imagine o Natal do jeito que a gente imagina hoje em dia. Aquela imagem de família feliz, aquela imagem de compartilhamento, de solidariedade, de que a felicidade reside em estar junto com a família e os entes queridos e não cercado de presentes ou de dinheiro. Tudo isso faz parte da cultura popular graças a esse livro aqui, publicado em 1843, pelo escritor inglês Charles Dickens, que escreveu essa pequena obra-prima que tantas e tantas vezes foi adaptada para o cinema e para desenho animado e para músicas e para tudo que você pode imaginar em apenas 6 semanas. O Charles Dickens era mesmo assim um fenômeno, um escritor muito produtivo. Mesmo as maiores obras-primas dele, como Grandes Esperanças, ele escrevia em menos de um ano. O David Copperfield, que é um livro gigante, eu li esse livro com vocês esse ano, um livro enorme, grossocinho, ele também escreveu em menos de um ano. Então não chega a me causar estranhamento descobrir que em cerca de 6 semanas, ou seja, aproximadamente 45 dias, ele escreveu essa história que talvez seja a mais imortal de todas, porque é aquela que a gente conhece mesmo sem saber que ela foi escrita pelo Charles Dickens. Pra você que não tá se lembrando, vou contar um pouquinho a sinopse e você vai ver que você já assistiu algum desenho da Disney com esse enredo. Uma Canção de Natal fala da história do velho Scrooge. Ele é um velho capitalista que empresta dinheiro a juros e é muito rico, mas muito mesquinho e vive solitariamente na sua casa, desconfiando de todos, achando que todo mundo tá em cima da grana dele. Acontece que na noite de Natal, que ele aliás não comemora porque ele acha que Natal é só uma desculpa dos comerciantes para arrancar dinheiro da gente, ele é visitado por 3 fantasmas. Na verdade, primeiro ele é visitado pelo fantasma do seu sócio que tinha acabado de morrer ali no sócio que eles dividiam ali os negócios, e ele é visitado pelo fantasma desse cara que vem dar um alerta, vem falar pra ele assim, olha,
eu morri agora e eu estou me ferrando. Então, você trate de mudar o seu estilo de vida, pelo amor de Deus, porque senão eu nem te conto o que vai acontecer. Essa noite você vai ser visitado por outros 3 fantasmas. E é o que acontece, ele é visitado por outros 3 fantasmas, o fantasma do Natal passado, o do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. E ele vai aprender uma importante lição sobre o que de fato significa o Natal. Me fala se você já não viu esse enredo passando na sessão da tarde 1 milhão de vezes. Pois é, tudo foi criado em apenas 45 dias pelo escritor inglês Charles Dickens, que também não achava que esse livro era grande coisa. Quando os escritores escrevem rápido, assim, você pode apostar que o que eles querem é dinheiro. Eles estão, assim, normalmente endividados, estão, assim, com a corda no pescoço, estão precisando ganhar dinheiro rápido, e é dessa fissura que muitas vezes saem grandes obras, quando o cara tem talento, né, pelo menos. Agora, um outro livro que foi escrito muito rápido e que chegou ao ponto de ajudar o seu escritor a ganhar um monte de prêmios, inclusive um prêmio Nobel de Literatura em 2017, é o Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. O nome é, lógico, japonês, vocês perceberam, mas ele passou a vida inteira na Inglaterra, então ele se insere mais na tradição da literatura britânica contemporânea do que na literatura japonesa do século XXI. E esse livro aqui é contado todo do ponto de vista de um mordomo de um grande casarão rural no interior da Inglaterra, e que vai se recordando também das coisas que aconteceram no passado e vai narrando a decadência de uma família, né, a família que o emprega, né, e que, enfim, passou pelos anos de guerra, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, eu tô falando. É um livro delicado, é um livro sensível, é um livro que eu adorei, eu fiz resenha aqui no canal, assim como eu também fiz de Uma Canção de Natal, todos esses você encontra no meu canal, e que foi escrito em apenas 4 semanas. 4 semanas significa que ele escreveu isso em 30 dias. Em 30 dias eu não consegui nem escrever o projeto do meu TCC na faculdade. Imagina escrever um livro completo, do começo ao fim, em 30 dias. Kazuo Ishiguro disse que ele entrou numa bolha de trabalho, ele parou de atender telefone, ele parou de falar com as pessoas, ele começou a escrever desesperadamente, sem nem mesmo fazer muita revisão do que ele estava escrevendo. Ele desenvolveu um método pessoal lá, que conseguiu, de alguma maneira, que só os escritores conseguem, né, explicar, concluir, chegar à versão final, coerente, interessante, envolvente em apenas 30 dias. Essa aqui é uma grande oportunidade, inclusive, você que não conhece, né, esse Nobel de Literatura de 2017, esse livro é uma ótima pedida para começar. O nosso próximo livro é o que, de todos esses assim que eu vou falar, talvez seja o meu predileto. Ele foi escrito pelo Dostoiévski, foi publicado no ano de 1866. Agora, se a gente for puxar lá, né, nas biografias do Dostoiévski, o que ele estava fazendo em 1876, eu direi para vocês que ele estava envolvido obsessivamente na produção de um grande livro, de um livro assim que foi assim pensado para abalar as estruturas da literatura ocidental. E esse livro não era um jogador, esse livro era O Crime e Castigo. Ele trabalhou obsessivamente nesse livro durante muito tempo. Acontece que o nosso amigo Dostoiévski tinha muitos problemas financeiros. Entre outros motivos, ele era viciado no jogo, ele tinha grandes dívidas por ser viciado nos cassinos. Ele também tinha assumido dívidas de um negócio, um empreendimento do irmão dele que tinha morrido. Então ele estava com dívidas tão estourando que a coisa só ficou ainda mais complicada, porque dentro dessa situação complicada ele acabou aceitando um contrato de trabalho com um editor lá na Rússia que estabeleceu uma cláusula absolutamente absurda, que dizia o seguinte, olha isso, que se ele não entregasse pro editor uma obra concluída, uma obra com um determinado número de folhas impressas, tal, até o dia 1º de novembro de 1866, a gente estava no começo de outubro, se ele não entregasse até o dia 1º de novembro de 1866, esse editor teria direito, por 9 anos, a publicar tudo que o Dostoiévski produzisse.
sem pagar nenhum tipo de direitos autorais a ele. Isso significa que o Crime e Castigo ali, por exemplo, quando o Dostoiévski terminasse e publicasse, ele não ia ver um centavo, porque por contrato toda a grana ia para esse editor que se chamava F.T. Stielovsky, um editor russo que, contam os biógrafos, era uma pessoa bastante oportunista, bastante um negociante de poucos escrúpulos, né? E seja como for, então ele tinha esse prazo apertadíssimo de cerca de 1 mês, então ele interrompeu os trabalhos de Crime e Castigo e colocou no papel uma história que já estava meio que na cabeça dele, né? Porque os escritores, eles têm muitas histórias, muitas coisas assim na cabeça, muitas ideias, às vezes só pontos de partida ou pontos de chegada, mas não, enfim, tudo isso simultaneamente, mesmo que eles ainda não estejam escrevendo. Ele resolveu então contar essa história sobre um rapaz que, assim como ele, Dostoiévski, enfrenta um vício no jogo. Só que a história, ela tem os cassinos, ela tem a jogatina como pano de fundo, porque na realidade ela é uma intrincada e interessantíssima rede de contatos e enganações e oportunistas, e tem até uma história de amor aqui no meio. Esse livro é maravilhoso, eu adoro. Então Dostoiévski desenvolveu esse projeto que ele vinha acalentando durante anos na sua cabeça, e foi com rapidez surpreendente que ele elaborou esse novo romance entre os dias 4 e 29 de outubro. O prazo do contrato ia acabar no dia 1º de novembro. Ele ainda conseguiu entregar com 2 dias de antecedência um romance que nessa edição aqui da Editora 34 tem 215 páginas e é muito bom, é bem feito, é bem construído, traz aqueles personagens perturbados do Dostoiévski que a gente adora e tem esses toques de autobiografia. Afinal de contas, esse era um problema, esse era um vício que Dostoiévski enfrentava, sofria, só ele sabe o quanto que ele sofria com as consequências desse vício, e ele conseguiu transformar numa das suas obras mais interessantes. Eu já li várias coisas do Tolstói e, bom, O Jogador é um dos meus prediletos. Então, como você viu, né? Como eu falei, os escritores, eles escrevem rápido quando eles estão precisando de dinheiro e quando eles estão numa situação, assim, dramática, numa situação, assim, que com a corda no pescoço mesmo, mas ninguém passou pela mesma coisa que um cara chamado Anthony Burgess passou em 1961. Já estamos no século XX, aí a gente vai supor, assim, que, nossa, o século XX é o século da ciência, o século da medicina, as coisas já estão muito mais avançadas, né? Não é bem assim. Na verdade, esse homem, o Anthony Burgess, teve a infelicidade de se consultar com um médico que diagnosticou que ele estava desenvolvendo no cérebro um tumor maligno, extremamente agressivo, que ia tirar a sua vida em pouco tempo. O Anthony Burgess, ele ficou assim, né, como que uma pessoa fica ao receber uma notícia como essa, né? O chão dele se abriu e ele caiu lá dentro. E além de todo o desespero, de todo o medo de morrer, de tudo que fosse natural que a pessoa sentisse, ele sentiu também o que é natural, muita preocupação sobre o que ia acontecer com a família dele. Ele era escritor, ele vivia do seu trabalho, não ganhava muito, mas ganhava, e ele pensou, o que vai acontecer com a minha mulher, né? A coitada vai perder totalmente, né? Então eu tenho que escrever alguma coisa que seja sucesso, eu tenho que escrever alguma coisa assim que arrase e que consiga pelo menos garantir uma boa quantidade de dinheiro para ela conseguir se reestabelecer depois da minha morte, que vai acontecer brevemente. Então, em apenas 3 semanas, com essa verdadeira arma apontada na cabeça, e nem era apontada na cabeça, parecia que a bomba estava dentro da cabeça dele, prestes a explodir, Anthony Burgess escreveu nada mais, nada menos do que Laranja Mecânica, uma das maiores, mais importantes e mais influentes obras da ficção científica de todos os tempos. Laranja Mecânica se passa num futuro distópico, que não seria muito diferente do ano que a gente está vivendo hoje, né, 2020. Uma sociedade que tem grandes doses de violência, problemas gravíssimos de delinquência juvenil e um Estado igualmente opressor e violento.
e fala sobre opressão, sobre liberdade, sobre política, sobre psicologia. É uma história deslumbrante, um livro maravilhoso, muito mais conhecido pela adaptação para o cinema, feito pelo Stanley Kubrick 10 anos depois, né? Mas eu assisti o filme e eu li o livro e pra mim, assim, desculpa o pessoal que cultua o Laranja Mecânica do Kubrick, não tô negando aqui a qualidade, mas pra mim não tem comparação. Eu acho o livro muito melhor, mas muito melhor, né? E então, assim, agora o que é mais legal dessa história, né? O que é mais impressionante é que o Burgess escreveu esse livro em 3 semanas, em 3 semanas, menos ainda do que o Dostoiévski, que demorou 25, e ele viveu, né, poxa, ele pensava assim, pô, pelo menos tomara que eu viva o suficiente pra ver se o meu livro foi bem ou não, tal. Ele viveu o suficiente, ele viveu 41 anos pra ver o sucesso que o livro fez, porque aquele diagnóstico lá do tumor maligno, mortífero lá, tava completamente errado. E o cara viveu mais 41 anos. A ponto, óbvio, foi invadido pelo alívio, né, pela ufa, né? Imagina como a cabeça do cara fica perturbada depois de uma situação dessas. Mas a ponto de que ele mais pra frente, ao dar entrevistas sobre Laranja Mecânica, ele disse que ele não tinha lá muito orgulho do que ele tinha feito, ele achava que não era um bom trabalho, ele fez numa época de terror, ele estava sob um terror psicológico e ele tinha um certo ciúmes também, porque, né, o filme do Kubrick ficou mais importante do que o livro dele, né? E ele via várias diferenças entre o filme e o livro, né? E ficava bravo e tal. Então ele olhava com desdém esse livro, mas, querendo ou não, acabou sendo o que garantiu a ele e a família dele muitos e muitos anos de lucrativos royalties. Se ele tava com o pé na lama, pode ter certeza que ele tirou, viu? Ganhou muito dinheiro com Laranja Mecânica e merecendo, né? E quem também fez um grande sucesso com um livro que ele escreveu a toque de caixa, também só pra ganhar dinheiro, também só pra, né, pagar as contas, os boletos sempre caíram, mas também não podia prever o sucesso que ele ia fazer, não podia prever que ele ia ter o seu nome, assim, projetado para os anais da história, foi o Sir Arthur Conan Doyle. Inclusive ele não era Sir na época, né, ele era apenas um reles plebeu chamado Arthur Conan Doyle. Quando ele escreveu Um Estudo em Vermelho, em menos de 3 semanas, aqui já estamos acelerando ainda mais, ele apresentou ao mundo ninguém mais, ninguém menos do que o detetive Sherlock Holmes. Um detetive que soluciona um intrincado caso utilizando apenas os seus dotes de dedução e lógica. O Estudo em Vermelho foi um sucesso brutal, foi uma coisa insana no ano de 1887 e acabou dando origem a um mito, né, da literatura e depois recebendo, né, um montão de continuações, vários outros livros, outras aventuras, outros contos. Ele com certeza se tornou o detetive mais conhecido de todos os tempos. De tão famoso, ganhou até um título de nobreza, né, e virou Sir Arthur Conan Doyle, né? E eles cobravam tanto dele, que chegou a um ponto que o Conan Doyle meio que encheu o saco, ele não aguentava mais tanto Sherlock Holmes e ele resolveu matar em um outro livro do Holmes, matava pra poder se livrar do personagem, sabe? Ah, não aguento mais, tudo. Mas ele aprendeu já no século XIX que você não faz isso com os fãs. Os fãs, quando criam um fandom, quando cria assim uma comunidade, essa entidade, tudo, ela não tem nenhum controle. E ela fica mais forte do que você. E os fãs ficaram tão indignados dele ter matado Sherlock Holmes e sabe-se lá que tipo de pressão, que tipo de ameaças que o Doyle recebeu, que ele foi obrigado a escrever um outro livro para ressuscitar o Holmes. A morte dele não tinha sido lá de verdade, ele se salvou miraculosamente, esse tipo de coisa. Para você ver o peso, né, a importância desse personagem que foi criado em menos de 3 semanas. Agora, esses vitorianos, quando eu digo vitorianos, eu tô falando desses escritores britânicos, né, do século XIX, até o ano de 1900, mais ou menos. Né, de 1840 e tantos até 1900, a gente chama de período vitoriano porque foi o período do reinado, o longo reinado da Rainha Vitória.
Esses caras criaram o que a gente conhece hoje como literatura de terror, de horror, suspense. Havia muito mercado, muito interesse do público por esse tipo de história e havia muitos escritores tentando fama e sucesso do jeito que o Conan Doyle conseguiu, escrevendo um livro assim que fosse, né, arrasador, arrasa quarteirão. Esse cara aqui conseguiu. Ele já tinha escrito antes um livro que tinha feito sucesso, A Ilha do Tesouro, mas era uma história de aventura, uma história leve, uma história quase que voltada para o público infanto-juvenil. Ele ainda não tinha conseguido entrar, né, com os dois pés naquela literatura mais adulta, aquela que investigava as profundezas da alma do ser humano, e quando estava sofrendo gravemente as consequências de uma tuberculose e também estava sofrendo a morte de um amigo dele muito próximo, estava assim, prestes a morrer, não conseguia nem levantar da cama, o nosso amigo Robert Louis Stevenson, ou R.L. Stevenson, escreveu esse livro que hoje a gente conhece como O Médico e o Monstro. Isso tudo sentado, deitado na cama, num delírio febril, muito provavelmente impulsionado por uma certa droga que o médico dele recomendou para ele como revigorante e que no século XIX não sabiam que viciava e fazia mal, uma droga chamada cocaína. Ele escreveu esse livro assim, num furor, né? Também achando que tinha poucos dias de vida, né? Porque ele estava quase morrendo. E aí, sabe o que aconteceu em seguida? A mulher dele, a esposa dele, que não era nenhuma vilã, né, gostava dele, também estava preocupada, né, dele escrever alguma coisa boa, tal, para trazer algum sustento para a família, porque esses caras estavam sempre endividados, né, eles estavam sempre precisando de dinheiro. Ela leu o texto e falou, isso aqui é um absurdo, se você publicar isso aqui, você vai ser preso, não dá para ser uma coisa dessa. Ela botou um negócio no fogo. Botou a primeira versão no fogo, falou, não, isso não vai conseguir. Então ele foi obrigado, o cara ele viu aquilo, não sei se ele ficou bravo com a mulher, não sei se ele concordou. A questão é que ele escreveu de novo o livro, né? A gente não sabe quanto que mudou, quanto que melhorou, quanto que piorou. Na certa melhorou, né? Toda vez que você refaz, você melhora bastante, né? O livro. Agora, entre o primeiro rascunho, o fogo e a versão final, sabe quantos dias se passaram? Sabe quantos dias se passaram? Se passaram 6 dias. Sim, ele escreveu O Médico e o Monstro. A primeira versão em 3 dias, em 3 dias frenéticos. Ele escrevia 10.000 palavras por dia. E saía largando as folhas, assim, em cima da cama, tudo. E depois a mulher dele leu, achou aquilo obsceno, achou aquilo completamente maluco, né? A gente sabe, quem lê O Médico e o Monstro, sabe que tem uma certa dose de violência e tem uma certa dose de violência sexual implícita, né? Não é falado, né? Porque imagina, século XIX não podia falar uma coisa dessa. Mas tá implícito e tal. A gente não sabe, talvez nessa versão inicial o que tá implícito na versão final estivesse explícito, não sabemos. A questão é que depois que ela pôs no fogo, ele escreveu de novo em 3 dias. Então, no total, esse livro, esse clássico da literatura gótica, de terror, que impressionou inclusive os psicanalistas, deu origem a uma série de novas teorias a respeito da dualidade do ser humano, das camadas inconscientes da nossa personalidade e dos nossos impulsos reprimidos e tudo mais, enfim, prato cheio para os psicanalistas até hoje. Esse livro foi escrito em inacreditáveis 6 dias. E esse aqui é o recorde total absoluto, né? 6 dias para um clássico da literatura de inegável qualidade. A boa notícia é que o Stevenson não morreu, não se recuperou, ele não chegou a viver muito depois disso, porque ele tinha uma saúde frágil, teve uma saúde frágil durante a vida inteira, ele era daquelas crianças fraquinhas, que depois virou um adulto fraquinho. Toda vez que você vê fotografia dele, ele é um cara magro, né? Ele estava sempre abatido, sempre acometido por várias doenças. Ele não viveu tanto, mas sobreviveu o suficiente para passar aquela crise, poder viajar, poder curtir um pouquinho do sucesso. O livro foi um best-seller instantâneo, ele encheu os bolsos de dinheiro, pôde viajar, pôde ter uma vida mais sossegada, e em apenas 6 dias de produção frenética. Eu espero também que os caras que estão desenvolvendo a vacina estejam em produção frenética, porque eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais essa ansiedade, eu quero saber logo quando que vai ter vacina
aprovada aqui no Brasil, porque, né, o vírus tá fazendo a festa aqui no Brasil, mas a gente já perdeu completamente a paciência, né? Você vê nas ruas, tá todo mundo já sem máscara, ninguém tá nem aí, como se as coisas estivessem tranquilas, né? Se você para pra pensar, o momento nesse instante é mais perigoso do que quando tava todo mundo fechado dentro de casa morrendo de medo, lá no mês de abril. Agora é mais perigoso, porque ninguém mais tem medo. E também não tem aquele monte de hospital extra que eles construíram. Só tem os hospitais de sempre. Então, por favor, se cuide. Se cuide. Vamos confiar que tem cientistas trabalhando com o mesmo afinco e com o mesmo desespero que esses escritores fizeram essas 6 obras-primas que eu mostrei pra vocês hoje. Se você ficou interessado por alguma delas, claro, eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês comprarem na Amazon. Fazendo compras na Amazon, uma parte da sua compra vem pro canal e esses centavinhos no fim do mês são o que acabam sustentando esse trabalho que eu faço aqui no YouTube. Eu também agradeço muito os meus padrinhos e madrinhas que também colaboram, que também permitem, possibilitam o meu trabalho de continuar acontecendo nessa frequência 2 vezes por semana, sem ajuda de ninguém, completamente, né, trabalho totalmente independente, é graças a vocês que curtem e que apoiam esse trabalho. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!